Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o convidado do Bate-Papo Literário de hoje foi o primeiro pediatra a atuar na nossa Cidade Azul. Há mais de 50 anos ele cuida com muito carinho das crianças de Tubarão e região. E o seu amor pela medicina resultou no livro Caminhos e Próceres da Medicina Mundial, Nacional e Regional, um compêndio de mais de 700 páginas que traz a história da evolução da medicina e fala também dos seus heróis, os médicos, que ao longo do tempo colocaram e colocam as suas vidas em risco ao lidar muitas vezes com o desconhecido e o inesperado para salvar vidas. Estou falando do médico pediatra e meu confrade na Academia Tubaronense de Letras, Dr. Arari Cardoso Bittencourt. Doutor Arari, é uma honra ter o senhor aqui novamente no Bate-Papo Literário e para falar de um assunto que o senhor conhece ali há mais de 60 anos e vive nesse mundo há mais de 60 anos. Eu estou muito feliz porque a gente está encerrando o ano do Bate-Papo Literário, agora de 2022, trazendo o senhor aqui para conversar sobre esta obra, que, como eu falei ali no início, é um compêndio, né, doutor Arari? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que agradeço bastante, inclusive fechando o ano, né? Que maravilha. Um encontro deste. E é que a gente fica... A gente que escreve, a gente quer ser lembrado. É verdade. Tu tens essa experiência, né? E o ser lembrado é um encontro, é o que estamos fazendo no momento, é uma leitura, né? A maior parte dos encontros seria a gente e o livro, né? Exatamente. Então, isso aí é muito bom e principalmente a gente, como sendo autor de um trabalho, vendo alguém manuseando o seu trabalho, enche a gente de alegria. Não tem preço, Não né, tem doutor preço, Arari? não tem preço. É não tem muito preço. bom. É muito bom. Doutor Arari, o senhor foi o primeiro pediatra de Tubarão e região e o senhor tem ideia de quantas crianças o senhor atendeu nesses mais de 50 anos? Eu vou fazer uma correçãozinha, porque um ano antes de mim chegou aqui o doutor Olegário. Ele veio para o quartel. Ele era mestre do quartel, né? E depois sou eu. E antes tinha dois outros pediatras, já médicos mais antigos, doutor Firmino Cordeiro dos Santos e doutor Arnaldo Bittencourt, que não é meu parente, mas engraçado que ele era filho de Pedras Grandes, por isso que isso nos chamou a atenção, né? Arnaldo Bittencourt. Os dois já falecidos, né? E fazer aquela pediatria daquele tempo, que era uma pediatria muito diferente dessa pediatria que se faz hoje, né? Mas eles cumpriram bem o papel deles, né? Eu suguei bastante deles de início, porque naquele tempo, quando a gente chegou aqui em Tubarão, o hospital... É década de 60, mais ou menos, foi, né, eu cheguei, doutor Arari? Foi. Então, eu cheguei aqui em Tubarão e, de início, eu tive alguma dificuldade de entrar no hospital, porque naquele tempo o hospital era comandado por alguns médicos, né? Dos poucos que tinha, mas eles que davam ordem. E entrar mais o médico e dividir o serviço. Era mais ou menos assim a coisa. O que não é hoje, né? Mas graças a Deus, né? E então eu fui fazer o meu estágio de medicina em Jaguaruna, porque a gente soube que Jaguaruna tinha um hospital fechado, novo, né? Fechado, e por falta de médico. Então, como não permitiram a entrada no hospital, eu ia fazer, já vim para cá para fazer pediatria. Durante o curso, naquele tempo, a residência médica, que é aquele 1 ou 2 ou 3 anos que se faz após o curso, mal estava começando. Não era obrigatório, né? Sim. Não era obrigatório. Então, no meu caso, então, eu não fiz a tal residência, estudei bastante pediatria, me dediquei à pediatria, estudei bastante, e depois a gente é submetido a uma prova, sim, né, de título, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tu faz a prova, ganha o título de especialista e nós ficamos especialistas. Uma curiosidade, e por que a escolha da pediatria? Pois é, a gente naquele tempo saía da escola, não tinha muita definição, não. Hoje, geralmente, já tem uma definição. É verdade. Naquele tempo não tinha. Saía médico, né? E médico para fazer tudo.
Era mais ou menos assim, há 60 anos atrás. Era um clínico geral, né? Era um clínico geral. Né? Isso. Um clínico geral. Um já se dedicava já à cirurgia, já saiu como cirurgião, né? E eu queria vir para Tubarão por 2 motivos. Primeiro, a minha família é daqui, a minha mãe era viúva, né? Desde que eu tinha 10 anos, era viúva. E eu tinha mais uma irmã. E certa pessoa com dificuldade financeira, né? E aquela filho de oficinas, filho de operário, tens ideia o que era, né? Claro. Para começar, vou te contar uma historinha. E essa história está nos livros, né? Tá, O Menino de Oficina, oficinas. 1 e 2, que são os 2 livros anteriores, São os que é a anteriores. história belíssima da sua família e também de Tubarão, de oficinas. E o senhor também volta o tempo também, contando a história da região, maravilhosos os livros. Eu sou fã de oficinas, porque eu me criei ali, foi a base de sustentação da família, foi a Estrada de Ferro, né? E claro que para mim estudar, deu umas certas coisas que foram dando certo comigo. O Grupo Mauá, eu sou aluno da primeira turma do Grupo Mauá. Sim. Então o Grupo Mauá abriu quando eu estava naquela faixa de entrar na escola. No escolar, Hoje é fundamental, fundamental, né? naquele tempo tinha outro Isso, nome, né? é. Era fundamental. Então eu fiz os 4 anos ali e tinha um curso complementar naquele tempo, para dar mais tempo de escola. Eu fiz os 2 cursos complementares. Então eu fiz 6 anos no Grupo Mauá. Sim. Sou aluno da primeira turma. Da primeira turma do Mauá. Eu morava perto do grupo, morava praticamente em frente aos portões das oficinas, né? E dali até lá, mas era uma estrada de barro, barrenta, que era uma tristeza. Né? Eu não tinha sapato, então eu ia descalço para a escola. Eu me lembro dessa passagem. Eu ia descalço para a escola. E dia de chuva, então minha mãe fazia eu calçar um tamanquinho com sola de madeira, para não escorregar, aquela coisa, então a gente ia de tamanco. Sapato só fui ver lá na frente. Que diferença sapato que eu calcei foi um sapato emprestado que me fez calos que até hoje dói. Ai, doutora Arari, que maravilha. Então, mas foi assim, quer dizer, a gente ia levando, achava que aquilo era o normal da vida, né? Mas eu sabia que tinha médico, meu pai era doente, o médico que eu visitava em casa conhecia médico, né? Principalmente o doutor Arnaldo Bittencourt, que também é Bittencourt, mas não é parente, mas, né? Sim. Então eu tinha muito respeito por ele, eu que abri o portão da cerca da casa para ele chegar lá no quarto do meu pai. Aquilo ali acho que me marcou. Eu analisando bem, aquilo ali foi as fases que me marcou para o caminho que eu segui. Certamente. Deve ter sido. Mas a gente fez o ginásio, né? Fez o científico já barbado no Catarinense, internado no Catarinense, que é a única oportunidade que tinha de estudar lá, era com bolsa do governo, que foi conseguido, né? Inclusive o nosso patrono da academia. Da academia da nossa academia, quem é mesmo, doutor Arari? É o... Nereu Correia. Nereu Correia. Nereu Correia, ele era um secretário de educação do governador da época, em que esse governador, então, aceitou o pedido dele e mandou eu internar no Colégio Catarinense com verba estadual. E aí abriu-se as portas para que o senhor pudesse estudar para fazer medicina. Hoje, essa figura é o nosso patrono da Catu, é verdade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas na volta tem muito mais histórias por aí. E, é claro, vamos falar do Caminhos e Próceres da Medicina. Não saiam daí que a gente volta já já. Tá. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber um dos mais antigos médicos pediatras de Tubarão e região, Dr. Arari Cardoso Bittencourt. Há mais de 50 anos ele cuida com muito carinho das crianças de Tubarão e região. E seu amor pela medicina resultou no livro Caminhos e Próceres da Medicina,
mundial, nacional e regional, um compêndio de mais de 700 páginas que traz a história da evolução da medicina e fala também de seus heróis, os médicos, que ao longo do tempo colocaram e colocam as suas vidas em risco ao lidar muitas vezes com o desconhecido e o inesperado para salvar vidas. Doutora Arari, voltando então, uma curiosidade, o senhor então foi para o Catarinense, lá em Florianópolis, e depois o senhor fez medicina onde? Em Curitiba. Em Naquele tempo só Curitiba. tinha duas faculdades de medicina aqui no Sul. A de Curitiba e a de Porto Alegre. De Porto Alegre. As duas são federais, né? Certo. Quando eu estava me formando, abriu a faculdade, a terceira escola, que foi a de Florianópolis. Ah, sim, mas aí o senhor já estava praticamente já formado estava já. Vamos falar do livro. Eu quero começar falando do livro, falando do lançamento do livro. Vou pedir para o Fabrício colocar para a gente ali algumas fotos do lançamento, para a gente falar um pouquinho dessa... que foi maravilhoso. Ali estiveram os amigos, o pessoal da Catu, o pessoal da Academia Catarinense de Medicina. Fala um pouquinho para a gente o que foi para o senhor, assim, comemorar praticamente esses 60 anos com essa obra maravilhosa no meio dos amigos, Pois é, não foi... dos pacientes. Foi coincidência. Por sinal, estou sendo despertado isso agora, 60 anos com o livro. Pois então. Olha, tá vendo? Como valeu ter vindo aqui. Então. Descobri essa agora. Mas realmente, quando você vai com a idade, correndo, né? São 60 anos de medicina aqui em Tubarão. Eu não sei se alguém... Deve ter mais 2 ou 3 médicos que conseguiram ultrapassar esse período. Sim. Né? Se não sou eu a figura. E, graças a Deus, comecei numa medicina aqui que era medicina... Porque estava passando uma foto agora que eu achei tão linda. Ô, Fabrício, tu puderes repetir, perdão ter interrompido, mas olha que foto linda, que o nosso prefeito está beijando a sua cabeça. Eu não posso deixar passar sem comentar. Olha só, eu achei tão lindo. Eu que tirei, tá? Eu que levo o crédito da foto. Eu achei muito linda. Desculpa, doutora Arari, por favor, continue. Eu tenho muita amizade com o Juarez. Ele tem um carinho. Nós somos como irmãos. Ele me trata como se fosse o filho dele, o pai dele. Não sei como. Olha, é muito lindo o carinho. Desculpa, doutora Arari, pode continuar, por favor. Mas aí, então, quando eu me formei, eu tinha uma namorada, né? Eu lá em Curitiba, a dificuldade também tinha, eu tinha que trabalhar. Fiz o curso de medicina trabalhando. E fui trabalhar num hospital de tuberculose a 8 quilômetros da faculdade. Certo. Era distante. E, inclusive, eu morei algum tempo lá nesse hospital, né? Onde a dona Mariazinha trabalhava, era bem jovenzinha. Começou a trabalhar com menos de idade do que... A nossa confreira, dona Mariazinha. Ela trabalhava como técnica de laboratório, especialista em tuberculose. Laboratório de tuberculose, ela tinha esse título, né? E lá a gente se conheceu, acabamos namorando e quando eu fui me formar, naquele tempo não tinha muito aquela ideia de fazer uma especialidade. É se formar... É outro tempo, né? E já começar a trabalhar, né, doutora? Engraçado, Paraná, o Rio Grande do Sul também, em Santa Catarina, tinha o oeste todo fechado ainda, para abrir. E eles tinham muita necessidade de médico. Então, cada turma se formava, o pessoal vinha, os prefeitos lá, buscar médicos em Curitiba, né? Para levar para o interior. Então, eu também tive proposta, inclusive fiquei um mês lá no interior, mas não gostei. E voltou para Tubarão. E disse, precisava do Tubarão, tinha deixado minha mãe aqui, era viúva, né? Então precisava dar um pouco de amparo. Claro. Era minha terra, né? Houve muita gente que me ajudou aqui, acho que eu podia depois ajudá-los, né, no retorno. E a necessidade maior é por causa do casamento. Que já estava, né? Aqui com... Casei, muito bem casado até hoje. Que maravilha. Graças a Deus. E vim para o Tubarão, cheguei aqui, a primeira barreira. O meu tio Pedro, que era meu tutor, meu pai, quando faleceu, tinha 10 anos, né? Era meu tutor. Sim. Onde me abriu os caminhos todos, né? Era um homem simples, um operário, mas nunca vi tanta facilidade de comunicação como tinha aquele homem, né? E então, no Colégio Catarinense foi ele que conseguiu. Lá em Curitiba eu não consegui nada, porque a gente tinha que passar no vestibular, né? Sim. O primeiro vestibular que eu fiz, saí do Catarinense,
fiquei por um décimo de ponto. Era 5, eu fiz 4,9, 95, né? Não passei. Aí estudei um pouco, no outro ano passei. Aí passaram só 24 na primeira turma, a turma de 100. Houve 3 vestibulares naquele ano. Eu passei na primeira turma, próprio 12, 13 por aí. Então passei bem, fiz um curso bem feito, embora trabalhando, né? E namorando. Trabalhando, namorando. Deu para fazer de tudo um pouquinho? Deu, de pouquinho tudo. Aí, então, fazer aquilo. A residência estava começando, né? Eu disse, mas eu quero experimentar um pouco de medicina, ver o que é, que eu não sei direito o que eu quero fazer. E aí, meu tio tinha conversado aqui com as irmãs do hospital, não, pô, vem aqui, está tudo, as portas abertas. Mas não estava aberta. Para falar com alguns médicos, não pressão de médico, não pressão. Mas eu vou fazer pediatria, me preparei para fazer pediatria, a gente se preparava no último ano, né? Não, as crianças tubarão é muito sadia, né? Foi a resposta que me deram. Aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Botar um consultório. Aí houve a oportunidade de abrir o hospital de Jaguaruna, estava pronto e não tinha médico. E aí o senhor foi Aí eu fui para Jaguaruna, onde eu fiquei 6 meses lá. E isso já faz 60 Foi anos? no primeiro ano depois de formado, né? Vem em 63. Cá, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro aqui? Eu, há algum tempo, eu já vinha escrevendo alguns livros, né? Já tinha escrito 2, né? Sim. Isso, no correr da vida da gente, a gente vai arrumando outros caminhos também, né? Claro. E eu sempre gostei muito de ler e era especialista praticamente em ler livros de médico. Eu li muito, tinha muito livro. Eu disse, eu vou escrever um também, né? Não estou contando, não é o meu caso contar a minha história, mas trazer medicina ao conhecimento, medicina, né? ao conhecimento popular, né? Porque todo mundo conhece o médico, tem um certo mito, que hoje não existe mais, mas tinha, né? Sim. Hoje não existe mais, tu sabes bem disso aí, né? E eu disse, eu vou escrever um livro e trazer um pouco das verdades, principalmente a nossa aqui, né? Porque que praticamente não tem registro, até como não tem registro nenhum. Pois é, como é que foi a pesquisa? Isso eu tenho curiosidade de saber. Quanto tempo, aonde o senhor arranjou o material? O hospital foi a base. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, mas eu quero voltar nesse assunto porque realmente, assim, a questão das informações, elas são complicadas, porque se não tem registro, onde buscá-los, né? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje tem o prazer de receber um dos mais antigos médicos pediatras de Tubarão e região, o Dr. Arari Cardoso Bittencourt. Há mais de 50 anos ele cuida com muito carinho das crianças de Tubarão e região e o seu amor pela medicina resultou no livro Caminhos e Próceres da Medicina Mundial, Nacional e Regional, um compêndio de mais de 700 páginas que traz a história da evolução da medicina e fala também de seus heróis, os médicos, que ao longo do tempo colocaram e colocam suas vidas em risco ao lidar muitas vezes com o desconhecido e o inesperado para salvar vidas. Doutor Arari, continuando aqui, eu gostaria que o senhor nos falasse desse processo de pesquisa, porque o senhor, eu acho que esse registro aqui ele é muito importante, principalmente por falar da nossa medicina aqui, da nossa região. Onde é que o senhor foi buscar as informações? Como é que foi a pesquisa? A base da informação é o hospital, né? É o que os registros? Em registros, né? E não tem um registro assim completo. Hoje é bem melhor, né? Mas naquele tempo não tinha quase nada. E depois a minha experiência, né? Muita coisa eu ia anotando, já vinha os bilhetes, umas coisas, a gente foi pegar. De memória ainda lembrava de algumas coisas, inclusive que a gente contou aí, que eu até posso comentar, né? Sim, claro. Mas achei muito interessante, porque todo lugar tem sua história. E Tubarão não tinha a sua história da medicina. Tinha um livro já do Dr. Varmuth, mas era mais sobre anestesia, né? A história da anestesia do que a medicina em si, é geral. Certo. Então, eu disse, eu vou entrar nessa área. Então, nos outros 2 livros que eu tenho, já contava alguma coisa. E nesse aqui, então,
essas 700 páginas. O senhor, né? se aprofundou um bocadinho. Foi bem aprofundado. Eu levei uns 4 anos escrevendo esse livro. E é um registro muito rico, realmente, porque... E dar acesso à população, né, em geral, porque senão fica ali restrito aos próprios médicos no hospital e ninguém mais tem acesso. Eu não conheço né? na literatura nacional um outro livro que trata como eu fiz esse aqui. Que eu dividi em 3 partes. A medicina mundial, de Hipócrates, né? A medicina brasileira e a medicina regional, a nossa de Tubarão. Então, são divididos em 3 partes. Então, aqui dá um conhecimento da medicina geral, isso no nosso hemisfério, né? Claro. Não no Oriente, a Sim, nossa a medicina ocidental, claro. a brasileira, né? E a figura do nosso ilustre Dr. Otto, né? Representando a medicina do Tubarão. Que legal. Até eu conto bastante da história dos 2 médicos mais antigos, Dr. Otto e Dr. Asdrubal Costa. Talvez eu tenha sido pediatra, entre outras coisas, pelo Dr. Asdrubal Costa. Asdrubal Costa foi um médico baiano, formou-se na Bahia. Ele veio de navio, vinha como médico de um navio de passageiros, certo. que vinha aqui para o sul. Aí o prefeito de Marcolino Cabral, o nome da nossa avenida, ele estava em Florianópolis esperando que viesse um navio de fora, que sempre os navios tinham um médico. Ele ficou lá em Florianópolis esperando e realmente apareceu o nosso primeiro médico, Marcolino. E o senhor foi influenciado por esse doutor, o Asdrubal. O Asdrubal. O Asdrubal. Quer dizer, porque eu lembro de criança, o doutor Asdrubal era um médico de clínica geral, né? Como o doutor Otto, ele é da época do doutor Otto, né? Foi no começo da medicina do Tubarão. Mas eu cheguei a lembrar dele, não, acho que nunca tive contato com ele, mas o médico naquele tempo andava muito em cima de trolley. Sabe o que é trolley na Estrada de Ferro? Aquela plataforma né, de 4 rodas, né, que tem parece um remador, né, que vai empurrando o trolley com um remo, né, sobre os trilhos, né. E o doutor Asdrubal tinha um banquinho em cima do trolley. E aí? E ele saía do hospital e ia atender o pessoal da Estrada de Ferro lá dentro das oficinas. Que interessante. Então eu gostava de ver aquela figura. Ele tinha um óculos grosso, bem grosso, espesso. Né? Essa é que eu lembro dele. Essa é a imagem que eu tenho dele. Sentado em cima do trolley. Isso década de quê? E 40? sempre a característica dele, ele tinha um livro na mão. Sempre lendo. E depois eu encontrei uma biografia dele, de um colega de hospital dele lá no Rio de Janeiro, que foi para o Rio de Janeiro depois, dizendo que ele nunca conseguiu chegar na biblioteca, que iam estudar ele, o Asdrubal, conseguiu chegar antes com o Asdrubal, e quando ele chegava lá, o Asdrubal já estava com o livro na mão. A mesma imagem que eu via dele aqui. Olha que interessante. Coisa interessante. E o Asdrubal depois virou catedrático de pediatria do Rio de Janeiro. Olha isso. Então, médico. E ele conta na carta, eu tenho carta dele aqui, eu mandei uma carta para ele, convidando ele para vir. Eu fiz um congresso, aliás, foi o último congresso em 76, que se fez em Tubarão. Lá para cá não se fez mais nem não, congresso geral. Mais para tem feito, o pessoal faz uma coisinha pequena. Sim, mas um congresso brasileiro, a nível estadual, ou estadual até. Como a gente fazia, não se fez mais nenhum. Foi eu que fiz. 76. Sim. O Asdrubal vinha. Mas ele estava muito doente, estava já com idade, né? Porque eu conhecia ele dos nomes de criança. E ele mandou uma carta para mim, uma carta muito bonita. A carta está descrita, está aqui dentro. Depois tu vai ler a carta agora. Tá. Né? Então ele mandou para a gente. O Asdrubal tinha uma ligação muito boa, porque ele trabalhou bastante com o Tubarão, né? E com ligação familiar também ficou. E é o nome, ele deixou o nome aqui. Depois que estava no Rio de Janeiro, uma vez por ano ele tinha convite para vir trabalhar uma semana, 2 semanas no Tubarão. Ele atendia, ele era muito ligado à família da farmácia Santa Terezinha, seu falecido Manequinha. Sim, sim. Muito ligado ao Manequinha, tá? Então, o Manequinha preparou um consultório para ele na farmácia Santa Terezinha. Sabe onde é que ia a fila?
para atender. Ah. A fila, essa do NPS é fichinha. É ficha perto dele. Ele saía Virava quarteirão, como Ele diz. saía ali da rua da Santa Terezinha, ali, da farmácia Santa Terezinha, né? E ia até, nós fizemos a fila até a estação ferroviária. Gente, Era a fila de pegava a avenida também. inteira ali. Ele levava um lanche para ele comer, para passava um lanche. O doutor Arari, além dos registros, então o livro está recheado de histórias dentro da medicina, eu né? acho que uma das necessidades que eu tinha de contar é a vivência da medicina em Tubarão. Exatamente. Porque nós temos que deixar esse registro. Temos. Eu não tinha nenhum. E agora já temos. Agora tem. Me diz uma coisa, eu sei que a renda do livro está sendo doada, é para o Lar da Menina, é isso, né? E quem quiser adquirir o livro, como é que faz, doutor Arari? Agora, nessa altura, é difícil dar o controle para o Lar da Menina, né? Sim. Mas, geralmente eu deixei naquela banca, em frente à Provida. Certo. Ele tem um livro para vender. Ali tem para vender. Tem para vender. Então, quem quiser pode procurar ali na banca. Está disponível ali. Está à disposição. E estou colocando agora na outras livrarias. Agora que eu vou sair para começar a colocar. Para poder distribuir. Tem distribuir. várias aqui, doutora Ari. Depois aí a gente conversa, que eu até passo. Para a gente colocar. A gente está terminando, doutora Arari, Já? mas então passa muito rápido. Não contei nada. Falta muita coisa, mas então já fica o convite de voltar aqui em 2023, lá no início do ano, para a gente fazer um segundo programa, porque eu acho que tem muita história ainda para ser contada, né, doutora Arari? Nossa, e como? Combinado? É. E eu desejo muito sucesso, eu tenho certeza que já é, e parabéns pela obra magnífica e pelo registro histórico, porque isso aqui é um presente para a nossa cidade, né, doutora Arari? Fica o registro aqui. Obrigada, viu? Ó, Obrigado, um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Eu estou naquela fase de contagem regressiva, né? Então, o que eu puder apresentar, do que eu souber, eu faço questão de fazer isso. Que maravilha. Muito obrigada, viu? Muito Feliz obrigado. Natal, feliz Ano Novo para o senhor, para a família, muita paz, amor. Que estejamos para todos você juntos também, no ano que vem. a ti, aos teus, né? Meu amigo, meu colega, né? E teus filhos. Obrigada. E a tua comunidade com que tens contato, né? Literário e aqui pela imprensa, né? Tá certo. Muito obrigada, doutora Arari. E eu conversei hoje com o médico e escritor doutor Arari Cardoso Bittencourt. E hoje eu quero fazer um agradecimento muito especial aos parceiros do Bate-Papo Literário que estiveram conosco durante todo o ano, apoiando o programa e acreditando junto conosco que nós podemos transformar o mundo por meio da literatura. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento, ao IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida, a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias, e a Rede Sem Fronteiras, que foi uma nossa parceiraça aí durante a Feira do Livro de Lisboa. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. Eu quero desejar a vocês um Natal, Feliz Natal, um ano novo de muitas realizações, paz, amor e saúde e, é claro, agradecer por nos acompanhar durante todo o ano. Desejo também muita leitura para todos durante as férias, ok? E em 2023 nós estaremos de volta com muito mais bate-papo literário. Até lá!